tertúlia é democrática. Agora já está uma moldura, Miguel. Tens que comprar mais cadeiras. A tertúlia é democrática, portanto, vocês entrem na conversa. Isto não é um pedido de socorro, mas partilhem, não é? Costuma ser, acho, Daniel Penhac diz que ler é um verbo que não se conjuga no imperativo. De facto, não se pode obrigar as pessoas a ler, não se pode dizer lê e elas pegam um livro e leem. Tem que haver uma potência qualquer que as leva a fazer isso. E muitas vezes até nem se descobre de onde é que essa potência vem. Eu tenho uma adolescente lá em casa que a mãe passa a vida a dizer-lhe para ler isto e para ler aquilo, e eu sinto que é justamente o que ela não quer ler. Não quer ler, não quer fazer. Não é? Portanto, parece que quando se pede a alguém que leia qualquer coisa, a resposta é justamente é o contrário, não é? Tem um resultado contrário. Não é? E vai ela própria à procura daquilo que quer encontrar, mas vai picando a estante, não é? E folheando e vendo se aquilo que está, se as primeiras impressões lhe agradam. Essa sua picagem fazia som. Quando ia à procura da resposta, onde é que estava a resposta? Estava numa biblioteca? Estava lá em casa? Estava na biblioteca da escola? Era lá em casa, normalmente. Eu acho que no meu tempo as bibliotecas da escola eram coisas um bocado vetustas e com os clássicos e pouco mais. Eu acho que a biblioteca do meu tempo, pelo menos na minha escola, era uma coisa muito... era um espartilho, ou seja, tinham lá os livrinhos todos que nós tínhamos que ler para as matérias e ver os anos respectivos, mas não tinham muito mais. E às vezes até havia lá livros que nós íamos ler e que nos diziam logo para não ler, porque tínhamos antes que ler. Lá está a pressão. Era sobretudo em casa, mas eu diria que era um bocado também por imitação, tipo aquilo que os meus irmãos, que eram mais velhos do que eu, eram 3 mais velhos, portanto eu com a minha irmã, sobretudo, que dormia no mesmo quarto e que falava do que lia, e portanto era fácil ir um bocadinho por imitação, mas para além disso, o meu pai era uma pessoa extremamente liberal e desde que nós éramos miúdos, que até nos obrigava às vezes a ficar sentados a ouvirmos artigos de jornal que ele achava que eram interessantes, e fez isto até nós sermos mesmo muito adultos, porque eu ainda me lembro dele nos obrigar a ouvir as crónicas do Vasco Polido Valente. Portanto, isto foi-se repetindo ao longo da vida, e eu acho que nem o meu pai que ele lia. E lembro-me que o meu pai e a minha mãe nunca tiveram jeito para cantar aos filhos, por exemplo, e que recitavam imenso. Portanto, a poesia era uma coisa que estava no meu ouvido desde sempre. O meu pai gostava de nos recitar, de nos ler coisas dele, que ele também escrevia, e de outras pessoas, e portanto também tínhamos o ouvido treinado e também copiávamos o que eles nos liam. Pronto. E agora, eu acho que é uma lotaria encontrar um livro que faz o clique, e que muitas vezes filhos de leitores não são necessariamente leitores. Eu tenho um irmão que lê imenso e a mulher lê imenso, e tem 3 filhos, 2 leem e o rapaz do meio não lê nada, mas não lê absolutamente nada. Tinha banda desenhada e não passou daí nunca. E portanto, tive alunos quando fui professora nos anos 80 que eram filhos de pessoas praticamente analfabetas e gostavam de ler. Portanto, nunca se percebe muito bem de onde é que vem o gosto. E eu acho que o gosto vem sempre desse clique que se faz, que é uma pessoa começa a ler uma coisa e essa coisa leva-a para mundos nunca imaginados. E portanto, se fizer esse milagre da comunicação entre livro e leitor, nós somos chamados para ir buscar outras coisas que possam ter o mesmo efeito. O problema é que às vezes nunca se faz isso, e as pessoas, quando dizem que não gostam de ler, eu acho que é porque não encontraram esse livro que faz o clique. E as pessoas são todas diferentes, portanto não há receitas. Um professor não pode entrar numa sala de aula e dizer: eu agora vou dar a Fadoriana da Sofia e estes miúdos vão todos adorar. Nem pode dizer que vai dar a aventura e vão todos gostar. Nem pode mostrar o Asterix, quer dizer, uns vão gostar de umas coisas e outros vão gostar de outras, porque as pessoas são todas diferentes. Agora, sem experimentar,
em que não chegaremos lá. E, portanto, o que é preciso é o insistir da parte das famílias e dos professores, que é, se isto não resultou com este, outra coisa há de resultar. E muitas vezes há uma espécie de não gostou e não me vou preocupar mais com isto. E sobretudo, dizer aos mais novos que todas as pessoas que leem regularmente vão mais longe. Porque, quer dizer, basta-nos comparar o Figo e outro jogador de futebol completamente idiota, não é? Diz perfeitamente que quem lê um bocado, quem estudou um bocado, pode de facto até gerir melhor o seu dinheiro. E, portanto, quantos desportistas houve que ganharam rios de dinheiro e que os estouraram todos justamente porque não tinham nenhum conhecimento de como é que se fazem as coisas, foram enganados por agentes, portanto, até nessas coisas mais pragmáticas, a leitura e o conhecimento ajudam muito. Portanto, essa é a única coisa que eu acho que se pode dizer e que se deve tentar de tudo para que uma pessoa não desmoralize à primeira experiência que se frustrou. Agora, não há receitas. Eu ia lhe perguntar justamente, nós que gostamos de livros e de ler, de escrever, se não temos um pouco também a mania de que toda a gente tem que ler, quer dizer, esta ideia de que como a nós nos dá gozo e prazer, também tem que, porque é que os outros não sentem isso? E quase que impomos isso. É quase uma impressão que muitas vezes os outros não sentem porque também não passaram pela experiência, ou seja, lá está, se cresceram numa casa que não tinha livros. Eu tive colegas na universidade no mesmo ano em que eu entrei, portanto estamos a falar em 77, portanto muito pouco depois da Revolução, é os primeiros anos em que no fundo pode ir toda a gente para a faculdade, não há essa coisa de só poderem ir os que têm dinheiro para comprar os livros, há bolsas, há a possibilidade de toda a gente ir. E aconteceu uma história que eu conto sempre, que é uma pessoa que saiu comigo no mesmo ano, no quarto ano em que terminámos o curso e que vinha de uma família que não tinha livros em casa. Leu rigorosamente tudo o que mandaram ler durante o curso, mas não leu mais nada. Ou seja, isto é estranhíssimo para mim, é que é uma pessoa que cumpriu os seus objetivos, mas não abriu minimamente o seu horizonte, não foi capaz de ser acordada para procurar outras coisas. E numa aula de quarto ano, num tempo em que estávamos muito pouco depois de ter sido a Revolução e, portanto, tudo servia para a discussão política, para a discussão social, uma aula de inglês, tínhamos todos que fazer uma discussão sobre os métodos contraceptivos, porque é que os papas não eram mais abertos. Isto era tudo, na época isto era normal na Faculdade de Letras, tudo levar à discussão de questões. E lembro perfeitamente de, no meio de uma aula, essa rapariga que ia sair nesse ano da faculdade com um diploma, ter dito, eu não quero ter filhos, porque depois aquilo alarga e nunca mais tem prazer. E eu pensei, mas isto é gravíssimo, como é que esta mulher tem 20 e tal anos, tem um curso universitário, leu tudo o que a mandaram ler e vai sair com notas daqui, que se calhar até tinha melhores notas do que eu, mas é uma completa abécula sobre o que é a vida, não é? Sobre o que são os factos da vida. E eu acho que os livros, de facto, têm que ser lidos e, portanto, acho que não há uma mania nossa dos que gostamos de ler. É preciso ler. É preciso. E agora imagina o que é. Nós estamos a ser governados por muita gente que não abre um livro, não é? Enquanto vejo gente do poder aí falar à rádio no dia do livro e o jornalista pergunta, então e o que é que anda a ler? E as pessoas respondem invariavelmente, estou a reler os Maias. Estou a reler os Maias, é porque desde os Maias que não leem nada. Isto é uma coisa horrenda, não é? E eu acho que nós defendemos muito pior dos que nos governam e do que nos querem fazer, se formos burros, ignorantes e se não conhecermos as coisas. Portanto, eu acho que as pessoas têm que ler até para saberem defender do que estão a fazer e, portanto, e revoltar-se e falar contra. E eu acho que Portugal é um país que entrou num sonambulismo, não é? As pessoas reclamarem contra nada e todas se queixam. E eu acho que isso é muito porque somos um país muito iletrado ainda, apesar das pessoas saberem ler, escrever, e por outro lado que lê as coisas erradas, ou seja, que não lê nada que contribua para a formação
humana, para a formação científica. Eu acho que os próprios editores também são um bocado responsáveis, porque quando a edição se tornou uma indústria, passou a ser mais importante vender e ter receita do que publicar coisas que de facto contribuam para que o ser humano melhore em todos os sentidos. E portanto há uma grande fatia da população leitora que está a ler coisas que não interessam nada, que não fazem nada por essas pessoas. E isso nota-se muito no estado em que a população portuguesa, no estado de adormecimento em que a população portuguesa se encontra hoje. Eu acho que temos, não é uma mania nossa, temos que obrigar as pessoas a ler e a ler coisas que valham a pena e que as possam fazer crescer como pessoas. Eu acho que temos que existir. Eu estava aqui a lembrar-me, há pouco falou desta questão de nós temos que ler porque os outros não leem, sobretudo os do poder, não é? E a forma como aquilo que nós lemos, como influencia a forma como estamos na vida, não é? Sobretudo como questionamos os outros e como questionamos, sobretudo, o poder, neste caso o poder político. Aquilo que se encontra, e a Maria do Rosário ainda há dias num post no seu blog falava nisso, é a redução do léxico. As pessoas cada vez usam menos palavras. Acho que há um estudo feito, não sei se nos Estados Unidos, em Inglaterra, que diz que um adolescente usa 1000 e poucas palavras. Tem um léxico de 1000 e poucas palavras, será uma coisinha assim. E muitas abreviadas. O Steiner chama-lhe o jargão minimalista, não é? E culpa sobretudo os média, culpa também alguma ideologia liberal, não é? Até porque ele diz que as ditaduras potenciam um tipo de mensagens que são mensagens muito orientadas do ponto de vista lexical, não é? Sobretudo para as ordens, não é? Para o imperativo dos verbos, não é? Porque a resposta tem que ser uma resposta consonante, não é? A vitória é certa, não é? Unidos venceremos, não é? Nós, se calhar, estamos a viver agora com estas questões das redes, digital, etc. Estamos a viver justamente num mundo em que as palavras vão sendo cada vez menos, não é? E como é que e a realidade é muito mais complexa. Portanto, há aqui uma aparente contradição entre a forma de descrição do mundo e o mundo que é cada vez mais vasto. Isso dá uma certa responsabilidade a quem edita e a quem escreve. Eu fico com a impressão quando vou às livrarias, como diz, e vejo os escaparates e vejo os livros e vou folheando e me apercebo que hoje cultiva-se de certa forma uma vulgaridade na linguagem escrita que é estonteante, quer dizer, há um aproveitamento do fácil. Acho que há duas questões. A primeira tem que ver com isto que hoje se passa, não nasceu aqui, vem de trás. Eu acho que, nomeadamente em Portugal, isso tem muito que ver com a democratização do ensino, ou seja, antes estudavam poucos, os professores eram poucos, mas eram todos bons, ninguém faltava às aulas, não havia professores que fizessem artigos quartos, estava ali tudo bem comportadinho, não é? O nível da educação era melhor, eram muito poucos, mas e eram os que liam, e eram elite, mas lia bem, só se editavam bons livros, nem pensar em editar coisas que não interessassem a ninguém, mas de facto havia aqui uma minoria que lia. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas todas têm acesso ao livro. Até na escola, com o Plano Nacional de Leitura, mesmo as crianças que não tivessem livros em casa, hoje têm acesso. Portanto, democratizou-se, ainda bem. Não se inventou ainda nada melhor, julgo eu, que a democracia. Agora, é óbvio que isso fez baixar o nível da educação, porque não tínhamos professores preparados aos montes
para poder ensinar toda aquela gente de repente, e portanto isso de repente faz baixar, e os alunos também que chegavam às escolas, obviamente eram alunos mais bem preparados, vinham de casas com livros, etc, e de repente todos os que puderam ir estudar podiam ser miúdos do campo, não interessa, pronto, e portanto não tinham atrás de si nenhuma espécie de tradição, nem de leitura, nem de ensino, e isso fez obviamente baixar o nível. Depois, logo nos anos que seguiram à Revolução, houve uma diminuição drástica de uma coisa pela qual estamos a pagar agora, que era autoridade e disciplina. Porquê? Porque eram coisas que obviamente se associavam ao antigo regime. Portanto, não, agora não podemos ser nem demasiado autoritários, nem, porque senão é o papão do antigamente. E portanto, deu-se muita liberdade ao aluno e ao professor, e o que aconteceu foi que de facto à frente se percebeu que estamos todos a pagar um bocadinho, porque pode-se fazer tudo nas aulas. Há bocado estávamos a falar que eu andei na faculdade num tempo em que se fumava nas aulas, quer dizer, professores e alunos, não é? E portanto, houve uma falta de disciplina que eu acho que também não ajuda a que se aprenda melhor, não é? E depois, o que é que acontece? Isso tudo, um ensino pior, não sei o quê, já vai diminuindo o número de palavras que utilizamos, porque se o professor também já não é tão bom, também já não sabe tantas palavras, o aluno também não sabe. Depois houve uns programas durante anos que eram umas coisas que não tinham tom nem som. Eu lembro que dei aulas nos anos 80 e que nós tínhamos que dar um capítulo que era a teoria da banda desenhada, ensinar aos meninos que um balão que tem 3 bolinhas é de pensar e que o outro tem em cima de... Isto era ridículo, porque eram coisas que nenhum de nós aprendeu e todos percebíamos, não é? Portanto, durante anos os programas também foram bastante estupidificantes. Depois, eu acho que se baixou o nível para igualizar, ou seja, antes havia sempre uns que não acompanhavam, não, é preciso que todos acompanhem, portanto baixa-se o nível para todos acompanharem. E portanto estas coisas têm custos, não são obviamente positivas do ponto de vista social, mas depois do ponto de vista do rendimento intelectual são negativas. E portanto isso tudo levou a que de facto haja uma geração, se calhar em todos os países foi assim, haja uma geração que é muito mais pobre, mas também há, do mesmo modo, aqueles que são bons nunca foram tão bons, porque nunca tiveram acesso a tanta coisa em termos científicos, técnicos, tecnológicos. Portanto, os que são bons são maravilhosos. Agora, é uma minoria. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que foi preciso criar livros para essa massa que lê, mas não é aquela elite. E, portanto, essa massa provavelmente não acompanha o próprio Stein, ou não acompanha o Barthes, ou não acompanha determinada literatura dita mais séria. E, portanto, teve de se começar a pensar no leitor, em vez de pensar no autor, que era o que se fazia antes, não é? A edição tinha como centro o autor e acompanhava-se esse escritor ao longo da carreira. Hoje a edição, como a indústria, vai buscar o cliente primeiro. Então diz, o que é que este leitor quer ler? E de facto essa massa não quer ler o Pondera, quer ler coisas dessas que diz que é. Quer ler o Dan Brown, pronto, estamos lá. E, portanto, foi preciso criar toda uma área de edição que não é necessariamente de qualidade, que não tem um léxico rico, que é estruturalmente pobre, que é previsível e, portanto, temos uma data de leitores que estão a ser educados por coisas muito básicas e que, ao contrário do que se disse no princípio, que o que era preciso era que essas pessoas lessem, não deram o salto, porque isso já está provado. Durante anos disse, elas começam por aí, mas depois dão o salto. Não deram o salto e não vão dar o salto. E o problema está em que é a obrigação do editor lutar contra isto, mas o editor não manda hoje. Ou seja, só em muito poucos casos de editoras independentes, pequenas, é que o editor é o dono da editora. E, portanto, o que é que acontece? A maioria dos editores hoje tem um diretor aqui, um administrador ali,
que lhe diz no princípio do ano: o seu plano é este e você este ano tem que nos fazer isto de lucro, de receita. E portanto o que é que acontece? Ou o editor tem muita sorte e os seus autores ganham prémios, têm prestígio, e essa gente vai se esquecendo que a gente nem cumpriu aquele lucro, mas como receberam prémios e não sei o quê, apesar de tudo estamos a dar prestígio à editora. Ou então o editor acobarda-se logo de princípio. Eu ouvi não sei quantas pessoas ao longo da minha vida mudarem drasticamente a sua e dizer: eu agora vou convidar gente da televisão para fazer livros porque vou fazer estes números depressíssima e no fim do ano tenho um grande prémio. Eu, a primeira editora multinacional onde trabalhei, que foi em 1998, muito antes de haver grupos Leia, e que depois passou-se a falar da concentração com o grupo Leia, mas muito antes disso eu trabalhava numa editora que pertencia a uma multinacional alemã. E nós fazíamos uma história da arte em 3 volumes ilustrados, que vendíamos em livraria, mas aquilo era impresso a meias com o círculo de leitores, que vendia para os sócios em revista. O círculo de leitores resolveu, a dada altura, riscar aquilo do catálogo. Ora, eram 3 livros desta grossura, a 4 cores, uma história da arte, da qual o último volume era pedido anualmente pela Escola de Belas Artes. Portanto, nós não podíamos deixar de fazer aquilo, mas não tínhamos dinheiro para fazer aquilo. E fomos pôr o problema à administração. Nós não podíamos deixar de imprimir esta história de arte, porque há alunos todos os anos que vão por Belas Artes que precisam disto. E a resposta que o administrador me deu foi: faça sem bonecos. Portanto, isto é ilustrativo de quem é que manda na edição. Ou seja, é a responsabilidade do editor produzir e fazer livros que tenham qualidade, mas não é ele que manda. E, portanto, o que acontece é que ele pode tentar e ter alguém acima que diz: não, porque isso não se vendeu, ou porque isso custa dinheiro, ou isso não tem público. E, portanto, é óbvio que eu, enquanto me deixarem, vou tentar fazer lá no meu nichozinho aquilo que eu acho que é importante. Agora, eu sei que estou a trabalhar cada vez mais para um número menor de leitores, porque a massa se está a formar com essa literatura mais... nem é cor-de-rosa, é uma literatura muito básica. Uma pessoa fez só o livro e não ficou nada cá dentro, e eu acho que é isso que muda tudo. Quando a gente lê um livro bom, há sempre uma coisa que fica connosco, que nos muda. E esse tipo de livros são puro entretenimento, quer dizer, é igual a estar a ver talk shows e não ganhamos nada com isso. E eu acho que essa massa está a crescer e a outra está a diminuir. Mas também penso muitas vezes que a ópera começou como uma coisa popular e hoje é uma coisa altamente elitista. Quem é que vai à ópera? Quem é que vai ver exposições de fotografia, por exemplo? Quem é que vai ver bailado? É cada vez menos gente. E, portanto, eu se calhar acho que a leitura está a padecer também disso, que é, vai se tornar, realmente aquilo que é sério e bom, vai se tornar cada vez mais de uma minoria e se calhar não devemos ficar escandalizados, porque já foi o que aconteceu com outras artes. E a maioria vai ser sempre uma maioria homogénea naquilo que é muito mediano. Só que se calhar não estamos preparados para aceitar isso. Sim, com isso pode-se dizer que este trabalho dos editores independentes, que são realmente editores, são os editores que são proprietários das próprias editoras, é fundamental. É fundamental. É fundamental, sobretudo, para o progresso do pensamento, para que não se perca, para que as palavras não se percam, para que a cultura não se perca, para que não haja, ou seja, para que o tal jargão minimalista não invada tudo isto. Não só para isso, como para dar a conhecer ao mundo uma data de autores que de outra maneira não teriam nenhuma possibilidade. Se nós pensarmos, por exemplo, o Kafka, ele morreu e um amigo publicou-lhe os livros. Os livros venderam 400 exemplares nessa altura, mas ainda hoje lemos o Kafka. Agora vamos pensar que se fosse hoje não se publicava, porque dizia-se não há mais de 400 tipos para ler a Metamorfose. E o que nós tínhamos perdido, todos nós, neste século de leitores, quantas pessoas teriam perdido aquilo que perderiam
ter lido a Metamorfose. E portanto eu acho que essas editoras também são muito importantes, sobretudo na área da poesia, para trazer, obviamente, ao conhecimento do público autores que num grupo industrial, digamos assim, nunca teriam hipótese de ver a luz. Vamos falar, entre enquanto quiser, vamos falar agora um pouco da escrita, mais propriamente. Voltando ao Steiner, que diz que a palavra é o reduto do pensamento e a palavra é o reduto da cultura. Quando escreve, sente esse peso, ou seja, sente o peso de que está a construir uma fortificação, digamos, que nos protege. Eu sinto mais leveza que peso, por acaso, quando escrevo, mas eu percebo, porque o que é absolutamente admirável na literatura em geral é que todas as outras artes trabalham com materiais. A escultura pode trabalhar com madeira, com pedra, com a música, que é uma coisa relativamente abstrata, porque são sons, apesar de tudo, nós precisamos dos instrumentos ou da voz, que é um outro instrumento, para poder ouvir. A arquitetura precisa dos materiais. E nós, em literatura, trabalhamos com uma coisa que é completamente abstrata, que é a língua. E conseguimos, com aquilo que é completamente abstrato, um material completamente abstrato, com o qual nós pedimos um café a um balcão, vamos comprar, damos análises, escrevemos, que é a coisa mais prosaica, aquelas palavras todas da farmacêutica e aqueles nomes todos químicos que são terríveis, e utilizamos o mesmo material para fazer uma arte. O material é barato. É baratíssimo. Essa também é uma das razões porque há tantos escritores. É que fazer filmes e não sei o quê é preciso dinheiro. E para escrever não é preciso dinheiro. Sim, se for ourives, então. Pronto. E portanto, o que acontece é que é um absoluto milagre nós estarmos a ler uma coisa no século XX, depois de milénios de coisas já escritas, o Homero, depois do Homero, não é para cá. É novo. Ainda se começar a ler e dizer, mas eu nunca li nada assim, mas isto é completamente diferente. E, portanto, de facto, esse tem que ser o peso. É sempre uma coisa, o peso, o que faz a originalidade, o que faz o novo. E isso é admirável. E é admirável de várias maneiras, porque pode ser admirável na estrutura, pode ser admirável na combinação dos signos na linguagem, e portanto é evidente que tem um peso. Agora, eu acho que nenhum escritor sério está a pensar no peso quando está a fazer, porque então está a pensar no leitor, está tudo estragado. Porque se está a pensar, eu quero ter sucesso, quero chegar ali, então meu amigo é um comerciante das letras, não é um autor autêntico, diria eu. E portanto eu acho que nós, no momento da escrita, não estamos a pensar. Agora, obviamente que, por exemplo, na poesia, há um momento em que as coisas vêm, que nós não sabemos de onde, que nunca sabemos explicar. Também há essa mística. Quando se esta história, o Eduardo Prado Coelho, uma vez na Feira do Livro, estava a distinguir romancistas de poetas, e diz: os romancistas dormem e acordam com aquelas personagens, são os neuróticos, e os poetas são os psicóticos. Quando lhes dizem, então, e como é que começa a escrever? Dizem sempre, de repente há uma coisa que parece aqui e que ninguém sabe de onde é que vem. De facto é um bocadinho psicótico isto, mas não sabemos. Agora, evidentemente que depois há um trabalho oficinal, e eu diria que nessa oficina, sim, nós já temos que ter presente o peso da palavra, ou seja, temos que ser cuidadosos, temos que ser harmónicos, eu, por exemplo, leio sempre muitas vezes alto para descobrir se soa bem, se tem a música ideal, e portanto aí sim eu diria que já somos mais responsáveis, mas naquele primeiro momento em que aquilo começa a sair, eu acho que é uma pressa de pôr cá fora que não tem essa noção do peso, tem mais a noção da leveza até. De tirar daqui para então depois começar a trabalhar
mais racionalmente e menos automaticamente ou transcendentalmente. Você disse, quando se está a escrever não se está a pensar. Eu lembrei-me agora do Para-me de repente do pensamento, que é o verso do Ângelo de Lima que dá nome ao filme do Jorge Pelicano. Quando se está a escrever não se está a pensar. Como é que é isso? Depende do que é que se está a escrever. Não se estava a pensar no leitor, não se estava a pensar no peso da palavra, não se estava a pensar em questões que são um pouco externas ao texto. É evidente que se está a pensar, aliás, porque não conseguimos estar sem pensar, não é? Mas se calhar na poesia eu diria que penso que não é uma coisa racional. Quando eu estou a escrever um poema, há ali uma parte que eu não domino inteiramente. E que é isso que é a tal psicose. Se eu estiver a escrever, por exemplo, um conto, estou a pensar o tempo todo e aliás é uma coisa planificada, uma coisa pensada. Se eu estiver a escrever uma letra para uma canção, eu estou ali dentro de um espartilho das tónicas, das métricas, das rimas, não posso mesmo deixar de pensar, tenho que estar a pensar o tempo todo naquilo. Mas se estiver a escrever poesia, enquanto aquilo está a ser parido antes da oficina, eu não estou a pensar. Está. É uma coisa que o Eduardo Lourenço dizia que era passaporte para Deus, ou uma coisa assim. Não percebemos e às vezes até nos admiramos pelo. Lembro-me que me aconteceu uma vez ter terminado um poema e ter lido como se estivesse a ler de fora, que foi uma coisa estranhíssima. Quando o li e pensei assim, isto até é bom, que é estranho, porque é uma coisa sobre a qual nós dificilmente somos capazes de opinar no momento em que se acaba. Podemos mais tarde dizer, olha, isto até me saiu bem, ou depois de termos lido em público e as pessoas terem aderido, dizer, vou escolher este, que este funciona bem, olha, este até é bom. Mas logo que acabamos, ter aquela noção de já estar a ver de fora é uma coisa um pouco estranha. Eu acho que é porque estamos numa espécie de transe. Portanto, eu acho que para o pensamento mesmo. A poesia permite esse transe, e agora já o disse, a prosa não permite tanto. No romance somos mais flexíveis. Na poesia somos mais cínicos no sentido em que fala mais as emoções, sim, fala mais a emotividade, não é? E por isso pode-se dizer que se calhar o lado racional está mais lá para trás. Está mais lá para trás, não é? Mais escondido. E o lado cínico, ou seja, o lado das emoções vem mais ao de cima. É por isso que a poesia é mais trabalhável, quer dizer, é um instrumento mais criativo, mais pode-se inovar mais, pode-se experimentar mais. Não sei. Eu acho que se experimenta bastante em romance. Em ficção experimenta-se bastante. Eu acho que a poesia é mais autêntica. Eu acho que uma pessoa que seja proficiente na sua língua consegue escrever uma história. Se tiver uma boa história para contar, pode a história não ficar nada de especial, mas consegue. Dificilmente conseguirá escrever um poema. E eu acho que se vê, por exemplo, há tantos romancistas que não são poetas. Porque eu acho que a poesia, de facto, é uma coisa que vem mais de dentro, vem mais do talento e menos do trabalho. É mais, lá está, é mais uma coisa mais uma coisa que não se sabe explicar do que uma coisa que, eu, se me disserem, preciso que faças um conto sobre, vou fazer. Se me disserem, escrevem um poema sobre, não. A poesia eu acho que se escreve quando ela quer. E a prosa eu acho que se escreve quando nós queremos. Portanto, para mim são coisas completamente diferentes, embora haja autores de romance que também têm brancas, de vez em quando. Portanto, se calhar, por eu não ser uma ficcionista, não estou a ver bem a coisa, mas eu acho que é mais isso, que é uma coisa mais voluntária e outra coisa mais involuntária. E os sentimentos, talvez por isso há muita gente que imita autores, não é?
Eu acho vamos pegar naquele exemplo que eu disse há bocado, quando o Dan Brown escreveu aquele Código da Vinci e vendeu, os sucedâneos, daquilo. É fácil imitar aquilo, agora imitar um poeta, quem é que consegue? E por isso também a edição de poesia não se nota muito coisas más. Só se nota coisas más naquelas editoras que recebem dinheiro dos autores para os publicar. E, por exemplo, o Facebook está cheio de maus poetas, não é? Mas nós não vemos livros publicados, má poesia. É difícil encontrar livros, porque é muito mais difícil imitar a poesia. A poesia, talvez, porque é uma coisa tão pessoal, não é fácil as pessoas serem poetas, já são.